Olá, fãs da automação, sejam bem-vindos. Eu estou com nada mais, nada menos do que o nosso segundo titã, o senhor Ramon Alves, que tem a árdua missão de fazer com que os humanos e os robôs trabalhem juntos. E aí, Ramon, tudo bem? Bem, né, Tô? Quanto tempo a gente está planejando esse encontro aqui com os fãs da automação. Tá Para vocês, difícil. ó, tava difícil, mas para vocês terem uma noção, a gente vem tentando marcar isso há quase mais de um ano. Você acha que as agendas do fãs da automação tá complicado, mas a desse cara aqui realmente tava, né, difícil assim. Agora que você terminou sua pesquisa entre os robôs dos cobots, né, que a gente já vai falar. Mas e aliás, o que são os cobots? Então, né, Tô? Robôs colaborativos, chamados como Cobalt, são robôs industriais, mas com uma alta tecnologia, capaz de trabalhar junto com os seres humanos. Trabalhar junto com os seres humanos. Quando você fala em trabalhar junto com os seres humanos, eu lembro do Terminador do Futuro. Não, não é assim não, né, Tô? Pensa assim, é como se fosse um braço só do ser humano. Volta a lembrar do Exterminador do Futuro. Não, não é assim. E também não é assim. A gente olha os robôs, pensa nos robôs, a gente vai de um extremo ao outro. Pensa que é a questão da guerra das máquinas ou esses robozinhos divertidos, É, humanoides, esses robôs que geralmente reproduzem uma feição humana, né? no mínimo eu penso num Boston Dynamics. Então, a gente, na indústria é um pouco diferente, né, Tô? Nós temos os robôs industriais, né? Então, os robôs industriais já são esses robôs. A gente vê muito, como a gente está vendo aqui, robôs na indústria automotiva, tudo são robôs que têm um payload muito alto, carrega cargas muito altas. E nós temos também os robôs que nós vamos conversar hoje, os robôs colaborativos. É um pouco diferente, são robôs industriais, apesar de serem industriais, eles têm recursos que permitem que eles trabalhem junto com os seres humanos, através de muita tecnologia, né, Tô? Nós temos controle de força, controle de potência, temos áreas, ele consegue restringir determinados movimentos para áreas específicas. Os robôs industriais, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eles vieram com a terceira revolução industrial. Os robôs industriais mais aplicados na automotiva, correto? Sim. Então, o Cobot, ele é uma novidade e um dos pilares da indústria 4.0. Sim, ele não é uma novidade, já tem um tempo que já temos os robôs colaborativos, porém, na indústria 4.0, ele é uma peça importantíssima. Por quê? Com o avanço, né, da indústria 4.0, você vai pegar um robô industrial, é mais difícil de você fazer a instalação, requer um treinamento maior. Então, com o robô colaborativo, ele tem, apesar dos recursos, além dos recursos colaborativos que ele tem, você tem uma interface de programação muito facilitada, né, Tô? Então, com pouco tempo, você consegue programar um robô colaborativo. É, é uma das diferenciais do Cobot, né? Que nós frequentamos feiras, vários eventos. Nós também já é, estudamos sobre as células robóticas para ser instalado, fizemos orçamentos e coisa e tal já no passado. E sempre pegou, foi a NR12. E aí, falando em segurança, o que você acha do Cobot? Realmente, assim, o Cobalt, ele tem um recurso de segurança já embarcado nele, só que ele não te libera de fazer a apreciação de risco, né, Tô? É mandatória a apreciação de risco. Porém, ele flexibiliza muito a implementação de uma célula robótica. Se antes nós temos o robô enclausurado, uma área restrita de trabalho, com os cobot é diferente, né, Tô? Nós temos, dentro das possibilidades de trabalhar com cobot, nós temos essas possibilidades aqui. Temos 5 formatos de configuração. O primeiro, enclausurado,
Enclausurado, cobot enclausurado. É praticamente você falar que está colocando um colaborador seu na cadeia. Então, Neto, ele não é a opção que é mais aceita no mercado. A opção mais aceita do Conheço mercado, pessoas que, se você falasse de enclausurar um coach, ele ia se coçar muito, ia franzir a testa, sim, ia sim. apontar o dedo. Porém, assim, os benefícios de um cobot ele vai muito além, né, de trabalhar só de forma colaborativa, né? Então, suponhamos aqui, ó, essa aplicação não teria como eu deixar ele aberto. Ou seja, a aplicação ao qual ele está inserido requer cuidados que extrapolam o recurso que o robô apenas tem. Nessa aplicação que você está mostrando aqui no nosso painel, é por causa da ferramenta, é velocidade, é o payload? Qual é a grande questão? O trabalho colaborativo, ele requer um sistema todo pensado de forma colaborativa, né? Então, em muitos casos, na hora de fazer a apreciação de risco, identificamos que a ferramenta que vai ser necessária para a minha aplicação, ela não tem condição de ser adequada para trabalhar de forma colaborativa. Mas, se eu conseguisse adequar essa mesma ferramenta, colocando invólucros arredondados em impressão 3D, alguma coisa assim, reduzindo o risco, poderia. Sim, nós temos, sim, opções, porém, na apreciação de risco, conseguimos bater o martelo em cima disso. Então, assim, alguns recursos de trabalhar com a ferramenta, muitas das vezes, tirar faces pontiagudas da ferramenta, o material que compõe a ferramenta, ele ter uma proteção contra choques, isso tudo ajuda. Porém, em algumas situações, devido às vezes à própria velocidade do meu processo, o pH do meu processo, eu preciso de colocar o robô de uma forma mais acelerada. Quando falamos de uma célula colaborativa, ela é composta por um robô colaborativo, por uma garra que está adequada para trabalhar de forma colaborativa e as velocidades, forças, potência, tudo foi pensado para que ela seja colaborativa. Como podemos ver aqui, né, a forma mais adotada pela indústria é a coexistente e a sequencial. Na coexistente, Essa é a coexistente. essa é a coexistente. Um exemplo de uma célula coexistente. Você pode ver que os trabalhos estão sendo executados pelo ser humano e pelo robô em espaços separados. Apesar de estarem próximos, mas cada um tem o seu espaço bem definido, né? Esse aqui é um dos pontos mais, dos formatos colaborativos mais utilizados pela indústria. O outro é esse aqui. Podemos ver que o robô termina um processo e depois que ele finaliza esse processo, o ser humano dá sequência àquele processo. Então, eles têm, por mais que eles tocam na peça, tem uma área comum entre os dois, cada um executa a tarefa de forma sequencial. Um termina e o outro continua. Nesse caso, se o ser humano invadir essa área, ele para por completo, ele dá o alarme. Vamos dizer que na hora de colocar a peça ali, a pessoa invadiu a área do robô. Então, nesse daqui, ele está trabalhando dentro da definição de colaboração. Em alguns casos, a gente coloca um scanner de área ou para poder complementar, desde que seja necessário durante a apreciação de risco. Mas, geralmente, numa configuração dessa, nós utilizamos ele em modo colaborativo realmente, não oferece risco ao ser humano. Porém, cada um trabalha no seu tempo sobre a peça. Esse aqui, até mesmo por uma questão de, às vezes, velocidade ou a peça que está sendo manipulada, se faz necessário dessa forma. E aí a gente já vai indo para os outros dois extremos aqui, que é o de cooperação e o de colaboração responsiva. O de cooperação, ele já tem uma área comum entre os dois,
Só que cada um também está mexendo na peça em momentos separados ainda. Uhum. Já no responsivo, não. Os dois estão trabalhando na mesma peça ao mesmo tempo, né, Tô? Porque o garoto propaganda é o responsivo, onde o robô coleta Sim, o dispositivo e segura para o ser humano vai lá, pega do robô, ou faz os ajustes, ou insere os parafusos, ou o que seja, e daí o robô retorna aquele dispositivo ao seu processo. sim. Aqui, ó. Ele está fazendo, encaixotando os itens e ao mesmo tempo que o ser humano está segurando a caixa. Então, assim, isso aqui é responsivo. Então, ele está trabalhando de total integração com o ser humano. Porém, a realidade da indústria, às vezes, é um pouco diferente, né? Cada um tem o seu processo aí. Imagina que, muitas das vezes, o que limita o uso de um robô, muitas das vezes, industrial, ou o uso de um robô colaborativo em modo colaborativo, às vezes realmente, na apreciação de risco, determinadas velocidades são calculadas. Então, eu acabo tendo uma diminuição da velocidade, força. Então, com todos esses itens identificados na apreciação de risco, se faz necessário reduzir a velocidade. E às vezes não atenderia à necessidade. Ou seja, quando a pessoa fala em rate, o robô já pensa em rate, vou aumentar minha capacidade da linha, e você quer dizer que com um colaborativo não é bem assim, às vezes. Então, nós temos condição, o recurso melhor do robô colaborativo é essa flexibilidade. Nós podemos trabalhar com ele na velocidade dele máxima de trabalho dentro daquele processo e, através de recursos, muitas das vezes de um scanner de área, de uma cortina, determinar que em determinados momentos, quando o ser humano entra naquela área dele, ele entra no modo colaborativo extremo, ou seja, com uma velocidade reduzida, todo esse controle sobre as forças aplicadas e sobre as juntas, e aí ele vai trabalhar no modo reduzido. O ser humano saiu, ele pode resetar a aplicação e trabalhar numa velocidade maior. Então, com o colaborativo, essa transição ela é muito suave Uhum. e viabiliza muitos projetos, Neto. Porque muitas das vezes nós temos uma indústria de médio porte, pequeno porte até. E às vezes a gente fala assim, não, um robô na minha indústria não se faz possível. Espera lá. Uma Ou aplicação. seja, nosso fã da automação, ele tem uma empresa de pequeno, médio porte, então ele pode ter um robô? Com certeza. Se observar o benefício de um robô colaborativo, ele vai muito além de um posto de trabalho trocado por um robô, por uma célula robótica. Ele tem uma maior repetibilidade, tem um benefício de qualidade. A questão de tempo de trabalho dele, eu tenho aí, se a gente considerar um turno, ele não vai ter a parada de almoço. Sim. Então, nós temos aí vários benefícios além da própria célula. Geralmente, sabe o que acontece quando a gente coloca um robô colaborativo ou uma célula robótica no geral dentro de um processo? Nós puxamos os postos anteriores e empurramos os posteriores. Ou Eu seja, já ouvi falar disso. Pessoal, você dá cadência à linha. você deixa ritmada a sua linha. Nós podemos observar uma mudança de comportamento na linha como um todo. Aquele processo, muitas das vezes, é um processo repetitivo e causa até problemas de lesão das pessoas. Esse é um posto que é interessante para você fazer uma adequação e colocar uma célula robótica. Por quê? Às vezes ele é o gargalo da sua linha. Às vezes você precisa de 2, 3 pessoas e ainda assim você tem um risco para a pessoa. Atividades que eu tenho que manipular um peso durante muito tempo, durante o dia. Então tem ali, 10 quilos, né? 5 quilos. Mas pensa você, 8 horas Repetidamente falando, pegando. vamos falar em ergonomia, né? Repetibilidade de movimentos. O pessoal fala que 1 quilo já tá, já é capaz de lesionar. Dependendo da forma que ele vai ficar manipulando esse peso, sim. Então, assim, essas células que oferecem esses postos de trabalho que oferecem risco,
ele é elegível. E aí o benefício que ele vai até um benefício de qualidade, um benefício de produtividade, eu tenho um incremento na minha produtividade, aí você fala assim, poxa, mas se eu trabalhar em modo colaborativo, muitos postos, mesmo trabalhando ele configurado de forma colaborativa, ele atende normalmente. Agora, tem alguns postos que ele exige realmente uma velocidade maior. E na apreciação de risco, identifica-se uma velocidade para trabalhar em modo colaborativo. Se nós considerarmos esses outros formatos de células robóticas para trabalhar em forma colaborativa, resolvemos muito desses problemas. E até enclausurado. Ó, esse primeiro exemplo que foi dado para vocês, eu estou aqui fazendo uma solda. Olha só como que eu vou fazer o aprendizado dessa célula de solda. Ele vai marcar 3 pontos e depois o robô vai fazer o processo. Por que eu estou mostrando isso daqui, né? Você falou, incomoda muito quando a gente vê um robô colaborativo fechado, enclausurado. Porém, eu tenho uma facilidade. A própria pessoa que soldava, ele pode operar e programar esse robô. Eu tenho a programação que ela é guiada. Ou seja, eu pego a face do robô, a flange do robô e posiciono, gente, em cada lugar que eu quero gravar. E depois de gravado esses pontos, o robô executa aquilo da mesma forma sempre. Isso está condizente com algo que já está sendo falado sobre a indústria 4.0. Nesse caso, a automação vai tirar empregos? Na verdade, o que eu acredito é que vai exigir pessoas melhores. Sim, com certeza. Mais treinadas, com maior responsabilidade. Por quê? A pessoa vai programar um equipamento que é equivalente a milhares de reais. Uma célula de milhões. Né? Não pode ficar na mão de qualquer um, de certa forma. O que a gente quer dizer isso? As pessoas vão ter que se aprimorar. Vai ter que saber utilizar as ferramentas. Assim como antigamente o pessoal tinha que saber usar um multímetro, um alicate, uma ferramenta, o robô vai acabar sendo a ferramenta, né, já é do presente hoje. Você falou tudo, né, Tô? O robô se tornou uma ferramenta. Muito bem colocado. Quando observamos um robô, principalmente desse modelo, de forma colaborativa, ele se torna uma ferramenta, porque eu posso guiar o robô, colocar nas posições, aprender, igual o nosso amigo Gilberto, num treinamento de robótica. Faz tempo, hein? Quando nós começamos na Sim, robótica colaborativa. sim. Fala aí, o que o Gilberto aprontou? Tava todo mundo do treinamento fazendo programas, fazendo gestos lá, movimentos lá, Pick os and mais place. variados, tudo. O Gilberto falou assim, não, vamos fazer ele servir café. Entendi, me lembrei. Agora veio à minha mente, lembro. Para aqueles que não conhecem a história, o Gilberto, eu acho que é um dos únicos que conhece, o pessoal que estava nos treinando. Ele pegou uma garrafa de café, né, tem um coffee break, fez o programa do robô pegando a xícara, colocando debaixo da garrafa de café, e o robô vinha aqui e apertava, dava 2, 3 pressionadas no botão, colocava o café e pegava o café para servir para uma pessoa. Me deu até um negócio, porque a controladora do robô estava logo ali do lado, né? Então, mas aí mostra a facilidade que nós temos, né? Um treinamento. Isso foi o quê? No primeiro, segundo dia? Sim. Um treinamento de 5 dias, você consegue fazer os seus programas. Ali com 3 dias, 2, 3 dias, já estava programando, fazendo um servir café. Então, assim, a facilidade que tem com os recursos, por quê? A interface dos robôs colaborativos, ela é uma interface facilitada, né? Nós temos vários modelos de interface, gente. Ó, vocês podem observar aqui, peguei 3 para vocês verem. Desculpe te cortar, mas você estava avaliando quantos colaborativos? Você vai mostrar 3 interfaces, mas quantos colaborativos você chegou a verificar? Gente,
aproveitando o gancho do Neto, eu peguei, fiz uma mesma aplicação, e aí eu precisava analisar, saber qual colaborativo que atenderia melhor. Não, não precisa falar marca, Não, não não, fala não. marca. Não Calma, estamos sendo calma aí, calma aí. patrocinados, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, quase que ele deixou escapar marcas aqui. O Vamos que que ele deixar quietas as prefere? Peraí, marcas. peraí. Não. Então, assim, ó, vou dar dois exemplos para vocês. Essas interfaces de três, eu peguei a mesma aplicação e realizei ela com três colaborativos diferentes. Qual era o payload desses colaborativos? Eles eram de 5 quilos, né, Tô? Então, Legal. eu peguei colaborativos de fabricantes diferentes, três deles, e fiz a mesma aplicação. Neto, cheguei no mesmo resultado final, Então, os três são equivalentes? equivalentes. Porém, a interface muda de um para outro. Nós temos uma interface que é programada em blocos. Essa é em bloco. Isso. Isso aqui é um bloco de funções, eu vou incluindo. Eu tenho a programação normal, né, em texto, né, em script. E eu tenho em fluxograma também, né? Fluxograma, todas elas eu tenho pontos a favor, uns outros pontos que incomodam um pouquinho. Eu gostei do código, Aham. mas é notório que o fluxograma fica mais fácil, gente. Mas o pessoal que estava aprendendo, não, gostou mais dos bloquinhos. Entendi. É mais colorido. Só para deixar bem claro, o Ramon, ele, como eu tinha dito no início, ele tem que introduzir esses robôs colaborativos numa grande indústria. E ele está treinando uma equipe do zero, com pessoas de diferente idade. Isso mostra que qualquer um pode aprender. Sim, né? Passei dos 40, passei dos 50, não estou apto a programar um robô De desse? forma alguma, né, Tô? Todo mundo consegue trabalhar com um robô colaborativo. Nosso jovem aprendiz mais novo, quantos anos tinha? Mais ou menos uns 21. 20, 21. E o técnico mais sênior que você já treinou? Nos casos 50. Tem um que está para se aposentar. Não, Então, pessoal, isso aí mostra que cachorro velho não aprende truque novo. Nesse caso, ele está muito intuitivo, né? O robô Tá muito colaborativo. intuitivo. E assim, eu tenho desde de recurso de fazer a programação guiada, né, que eu vou fazendo, ó, gravando as posições, e a interface dele tudo ajuda, facilita muito. É uma ferramenta. Você tem que aprender a usar essa ferramenta. Então, antes a gente tinha a realidade de um robô industrial, eu tinha muito tempo desprendido para mim poder estar adquirindo conhecimento e a segurança de realmente implementar uma célula. Eu já vi o pessoal, as pessoas mais experientes, né? O Júlio, vou citar o Sim, Júlio, que também deve estar assistindo, é um fã da automação, né? Um dos primórdios, né? Um programador dos primórdios. Ele programava utilizando uma webcam, né? Para ele saber o posicionamento do robô, porque era um robô justamente industrial, né? sim. Devido ao perigo de um choque mecânico, né? Então, até mesmo a Enquanto questão que a gente comentou, né, de trabalhar enclausurado. Com um robô colaborativo, eu poderia fazer toda a parte de aprendizagem desse programa, do teaching desse programa, interagindo com o robô, normalmente, dentro da área dele de trabalho, com a velocidade dele reduzida, em modo colaborativo, tudo. E quando fosse para liberar aquela aplicação, eu deixar ele na velocidade que o processo meu necessita. Isso facilita muito, né? Então, assim, um robô industrial, eu tenho um risco do dia a dia, eu tenho um Ok. risco do time de engenharia ou do corpo técnico que vai dar manutenção a esse robô, também é um risco iminente posterior. Principalmente porque eles têm que trabalhar com algumas coisas desabilitadas para poder ver realmente o Em posicionamento. muitos casos, sim. E aí sai esse recurso de, às vezes, colocar uma câmera, ou tenho que usar algum outro recurso para que eu possa visualizar realmente aquela posição e a olho de fora da célula eu não vou conseguir. Um robô colaborativo, isso é mais facilitado, né? Então, assim, e a curva de aprendizagem de um robô colaborativo, ela se torna bem menor. A curva de utilização por parte operacional, então, também facilita muito. Os três métodos que você
está mostrando aqui, é, qual que você notou que eles tiveram mais facilidade? Os técnicos mais sênior. Então, por blocos, o pessoal gostou bastante. O fluxograma ele foi bem intuitivo, né, Tô? Também o pessoal ficou também foi bem tranquilo. O pessoal que já estava com células aplicadas, né, que já teve aquele primeiro contato, eles gostaram mais do script, porque eles viram que era mais flexível com algumas outras aplicações do dia a dia. Pessoal, eu também gostei mais do script. Vou deixar isso aqui registrado. Eu fiz programações em questões de minutos para feira. Sim. Você sabe o perrengue que a gente passa em feira, em demonstração. Sim. Pessoal, eu vou contar mais um caos aqui da automação. Estávamos nós, né? Acabamos de receber um robô emprestado. Não tínhamos comprado ainda. E daí o nosso gerente está assistindo, provavelmente, Rafael Sense, se não tiver, vai assistir depois. Ele sacou o celular e falou, o robô tá aí. Tem como você fazer um programinha já para eu gravar, mostrar para o pessoal que chegou aqui? Nosso primeiro robô na indústria. Neto, eu lembro, eu acho que ele não tem a ideia do nosso lado, Neto. Porque realmente, assim, gente, literalmente, a gente fez um treinamento de 5 dias. Certo. E quando a gente acabou de desempacotar o robô, ele chegou. Quando ele falou que queria gravar um vídeo, a gente pensou que era uma brincadeira. Pegadinha. Mas não, ele tava falando sério, gente. Enquanto a gente não fez um programa para ele não saiu de lá. Mas ele não saiu triste, não. Ele ficou lá e viu o programa sendo feito. É uma característica. Esse robô recebeu nome, tá? Ramuel, o nome do robô. É uma característica que nós estávamos fazendo algumas pesquisas da Unesp e constatou-se que o colaborativo geralmente ele recebe um nome. Ao contrário do industrial, que é chamado de máquina, né? Aquela máquina parou. Não, o pessoal chama o robô por um nome. Ele realmente ganha um apelido aí. Sim, até mesmo pelo fato, né, dessa interação. Porque muitas das vezes ele não está dentro de uma gaiola fechada como uma máquina. Muitas das vezes a pessoa está ali, ela está interagindo com ele, ela está dando partida para ele. Em muitas das nossas células nós temos controle de abastecimento ou de retirada de peças, e aí ele toca um sonzinho lá, então está o tempo todo ali interagindo com as pessoas. Devido à interação. Você acha que é essa parte? Uma coisa também, é legal ver tudo quanto é tipo de robô. Não sei, eu sou suspeito, né? Eu sou um fã da automação, você também. Mas a gente pega os visitantes durante as visitas na empresa também. Eles conseguem ficar olhando o colaborativo, trabalhando mais tempo do que o industrial. E eles falam que é por causa da suavidade dos movimentos, né? Esse é engraçado porque geralmente quando eu estou treinando o pessoal, eu falo assim, tá parecendo um robô, gente. Mexe aí nesses movimentos aí que tá parecendo um robô. Porque realmente tem recursos ali, até recursos necessários, né? Porque às vezes você olha assim um robô todo suave no movimentar dele, isso diminui o desgaste de peças, tudo. Então é uma questão também de uma boa programação, realmente vai fazer ele não parecer um robô. Entendi. Um robô não parecendo um robô. Não, muito bom. Esses robôs, né? Você falou do software, né, você mostrou aqui para nós. E o hardware. Eu gosto de hardware, minha formação técnica é de eletrônica, então não adianta. Eu gosto do hardware. O pessoal falou, o hardware já era, hoje é só software. Gosto do software, adoro. Todo engenheiro gosta de ver um software bem desenvolvido, que não trave, né, que não dá dor de cabeça para manutenção. Agora, e o hardware? Vamos lá. Nessa mesma análise deles, eu fiz aqui o envelope de trabalho. Isso é um comparativo de 3 fabricantes. São robôs equivalentes, robôs articulados, com 6 eixos, com o mesmo payload, né, Tô? Porém, os graus de liberdade de cada eixo são diferentes. Os graus de liberdade. O que seriam os graus? Legenda para o nosso público, para os fãs. Tá. Vamos, aqui. Isso aqui são os graus de liberdade. Então, aqui tem um robô de 6 eixos e esses são os graus de liberdade.
as posições que ele pode alcançar. Sim. Então aqui tá a junta 1, 2, 3, vai até a junta 6. Voltando agora, Ok. aqui nós vemos um comparativo dos três, não coloquei o nome, para não entregar ninguém. Nós vemos aqui em vermelho é a área que ele não alcança, ele não consegue alcançar com a frente do robô. Ou teria dificuldade, talvez com uma ferramenta eu consigo passar por ali, mas eu tenho restrição no movimento nessas áreas em vermelho. E você pode ver que o grau de liberdade, ele impacta diretamente nessa área no envelope de trabalho do robô. Isso é importante na hora que a gente está definindo uma célula. Ó, pessoal, bem lembrado, tá? Antes de comprar um robô ou você defender um robô, né? Tem pessoas que defendem um robô como se fosse time de futebol, Sim. né? Sai briga, não é só religião, política e time de futebol. Agora também tem marca de robô que o pessoal defende. Mas dá uma olhada no envelope. Envelope de trabalho é importante. Nós temos aí, dentro da área colaborativa, nós temos robôs. Os mais comuns são esses robôs articulados, né? Uhum. 6 eixos, geralmente. Mas nós temos robôs que vai até 14 eixos. Né? 14 graus de liberdade. Os 14 num braço só? Não, aí são 2 braços. Cada um com 7. Você tá falando daquele robô que a gente programou no passado, assim, com um movimento muito suave, chamado Yumi? Sim, mas é uma outra versão do Yumi. Ele já está com payload melhor. Ah, isso é importante. Pessoal, Vamos falar. não falamos nome de marca, né? Não falamos marca. Mas foi divertido. Mas assim, ele tem uma versão que ele tem ali o 14 graus de liberdade, né? Ou tem 14 eixos. Isso facilita, né, a área de trabalho ali. E nós temos robôs, né, colaborativo, também Scaras colaborativo. Scara colaborativo. O Scara ele não era conhecido por ser um dos robôs mais rápidos. Tirando o Delta, tá? A gente tá instalando um Delta lá e chegou semana passada um Delta. Legal. O primeiro da nossa planta lá, tal. Tá instalando um Delta. Mas o Scara ele foi concebido para ter velocidade, não é? Sim, mas nós temos alguns, 2 modelinhos só que a mais para implementar. Esse daqui é um Scara colaborativo e eu também um pórtico colaborativo, né, todo. Pórtico. Então, assim... Os primeiros robôs que nós chamamos de robôs, né, Solder Robotic, né, também, tudo instalado em pórtico. Sistema de colagem, de aplicação de vedações, tudo anteriormente. Pessoal, a gente não está falando de uma década atrás, tá? Estamos falando, nós estamos na automação há 5 anos, trabalhando todos os dias, né, com automação, por conta aí de, no máximo, 6 anos, cara. Você não ouvia falar em braço robótico fora da indústria automotiva. Você só ouvia falar em pórtico. Então, nós temos desde de robôs articulados, então nós temos essas outras opções. São menos utilizadas, mas dependendo do envelope de trabalho que eu preciso, eles se fazem importantes, necessários. Então, pode ser uma alternativa. Pick in place. Sim. Pode ser uma alternativa interessante também. Os articulados dão mais flexibilidade, mas dependendo da minha aplicação, às vezes ele se faz útil. Então, assim, nessa visão geral, né, dos 3 modelos, nós consideramos interface de programação, consideramos envelope de trabalho. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, muitas das vezes, a gente vai pela questão, preço é muito importante, mas a gente tem que analisar o conjunto. Tempo de manutenção. Entre primeira manutenção ali, tem robôs que tem uma qualidade ali embarcada muito melhor, me dá ali um tempo de manutenção mais extenso. Então, a quantidade de horas que ele vai trabalhar ali até dar a primeira manutenção, a perder de vista aí. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sim, né? É importante, né, todos que estão pensando realmente em colocar uma célula robótica, analisar esses. Ainda dentro do hardware, conectividade com câmera, um sistema de segurança,
eu sou obrigado a utilizar um PLC nesse robô, ele tem entradas e saídas disponíveis. Uma visão geral, não precisa ir no detalhe, mas uma visão geral. Visão geral, né, nós temos uma boa conectividade, nós temos desde I/Os, né, discretas mesmo, nós temos conexão com Profinet, Modbus, Ethernet Ethernet IP, IP, nós temos toda essa gama de recursos, né, de comunicação, de interfaces. Nós temos alguns módulos que eu posso conectar a câmera diretamente. Eu tenho robôs colaborativos que já vêm com câmera, e eu tenho o recurso de conectar câmeras externas ao robô colaborativo também. a câmera tem que ser smart ou pode ser uma câmera normal? O uso da câmera... Eu sei a resposta, pessoal. Nós temos a opção de usar os dois recursos. Nós temos a opção de conectar uma câmera industrial, a chamada câmera burra, Aham. porque ela não tem o hardware de processamento dentro dela. Eu posso conectar uma câmera dessa, embarcar ela ao meu robô colaborativo e usar a interface do próprio robô. Ou eu posso comprar o robô com a câmera já integrada dele, ou usar uma câmera smart e usar os protocolos de comunicação que ele tem. E nem no caso, nós estamos com uma aplicação com o Profinet. Então, nós estamos com uma câmera smart conectada ao robô via Profinet. Por que que eu falei sobre eu conheço a resposta? Dois cidadãos estavam se preparando para a grande demonstração do robô colaborativo e fez uma aplicação, só que era no ambiente rico em iluminação externa. E de repente a iluminação externa mudou e nós perdemos as referências do robô. Conta um pouquinho para o público como foi essa sensação. E nós fomos participar de uma feira, né, e colocaram um tapete de grama bonito para nós. Falaram assim, aqui é a área que vai colocar o robô. Colocar em destaque. Bem em destaque ali. Era o ponto alto E era bonito, né, Tô? da Tinha demonstração. uma mata no fundo, uma parede de vidro, né, uma janela de vidro grande, né? E a gente falou assim, tranquilo, parametrizamos todo ele no finalzinho da tarde, eis que o evento no outro dia, quando está prestes, todo mundo está para entrar no evento. Eu me lembro bem desse detalhe, as pessoas estavam entrando no evento, por questão de passos de distância. Eis que um sol, parecia que estava lá dentro, né? Cegou a câmera, gente. Não se enxergava absolutamente nada. Explica um pouquinho sobre essa aplicação, só para o pessoal conseguir idealizar. No caso, nós estávamos com um labirinto, né? A gente não tem foto dessa, né? Não temos. A gente não tem foto. O Sense, ele deve ter algum vídeo perdido. Nós montamos um labirinto, aí dava uma pranchetinha para as pessoas competir com o robô, né? E coloquei uma canetinha na ponta do robô, então ele com a câmera identificava o labirinto, resolvia o labirinto com a caneta. Então, é uma aplicação bem interessante. Aí, com esse Alguém ganhava do robô? Aí eu fui um pouco maldoso, né, Tô? Eu me lembro dessa maldade. Eu me colocava o lembro. robô no máximo da sua colaboração, né? Tô bem devagarzinho, gente. Quando chegava na metade do labirinto, a pessoa já achava que estava ganhando. Velocidade máxima. E a folha possibilidade, né, e a folha não era padronizada, a pessoa podia girar a folha para um lado, ela outro. que colocava a folha no... O robô conseguia detectar aquela imagem. Vinha com a canetinha e resolvia o labirinto. Muito legal, muito bom. Interessante. Boa recordação. Depois que passa, gente, e deu tudo certo, é uma boa memória. Foi divertido, o pessoal interagindo ali com o robô, e ele totalmente em modo colaborativo e interagindo. É uma interação interessante ali com o pessoal na feira. Muito legal. Nesse caso, Ramon, é como o Joe falou, fight. Vamos lá. Ok. No caso, você já falou das facilidades, mas agora vamos comparar. Não que a gente tenha lado, mas como a gente está discutindo o Cobot, facilidade em programação, Cobot ou industrial? De longe. Payload. Industrial ganha. Velocidade. Velocidade industrial. Número de aplicações que você vê assim, com flexibilidade em colocar na linha. O colaborativo ele ganha, mais facilitado para colocar. Agora, dependendo da dificuldade da aplicação industrial, ele vai
Eu vejo que quando realmente você vai, é, não vou dizer substituir, ou até complementar um posto que era ocupado por humanos, você acredita que o cobot vai melhor. Sim, é melhor. Agora, quando é uma atividade realmente complexa, com alta velocidade, realmente aí eu Legal, muito não fiquei em bom. cima do muro não, né? É que E tá entrando na modinha o cobot, tá, pessoal? Quando nós começamos, algum tempo atrás, nós tínhamos 2, 3 fabricantes no máximo. Acontecia o branding, né? Para aqueles que não sabem, a pessoa comprava um robô e colocava a etiqueta da sua empresa e falava, nós temos robô colaborativo. Mas hoje não. Nós fomos na feira desse ano e vimos o mercado expandindo de tal forma. me deu uma coceirinha, né? Até eu fiz uma pesquisa sobre isso aí também. Mais uma pesquisa? Fala aí qual foi o resultado da pesquisa. Eu fiz uma pesquisa aí e eu listei aí mais de 120 robôs colaborativos. 120? Mais de 120 Mais de colaborativos. 120. Quantos desses são fabricados na China? Só que Nós assim, vimos na feira é interessante a variedade, né, que nós temos de payload, de graus de liberdade. Qual foi o robô de menor payload que você já viu? Tinha robôs de 250 gramas. Alguns desses robôs, apesar de estarem como robôs colaborativos, muitos deles são acadêmicos, né, voltados mais para a escola, tudo, até mesmo para fazer um payload tão baixo assim. Uhum. Mas a partir de 250 gramas ali já temos robôs que trabalham nessa. Você falando em um robô mais voltado para a parte educacional, a Septron e a Artec, eles têm, né, robôs para os treinamentos, né? Sim, sim. Nesse caso, a pessoa quer aprender sobre robô específico. É fácil conseguir um curso desse? É mais voltado para quem já está na indústria, né? Como que funciona essa parte, pelo que você viu? Assim? Eu acho que, assim, atualmente, o aprender robótica é uma questão de tempo. Eu vejo, assim, principalmente o time de manutenção, as pessoas que já estão voltadas, né, para a área técnica, só dá um alerta aí, porque cada vez mais temos aplicações de células robóticas na linha, e aí nós estamos o Brasil é um pouco mais atrasado, né, então nós estamos aí numa curva, né, e de ascensão. E daqui a pouco você vai chegar, não vai ter como aprender. Então, falando em pesquisa também, nós encomendamos uma pesquisa e o que impedia as pessoas de colocar uma automação na linha deles, no processo. Estamos falando de empresas que já existem, empresas que já produzem alguma coisa. E qual seria o maior receio deles de colocar uma automação? As alternativas eram o preço, era a dificuldade em manusear, ou, nesse caso, o receio de ficar refém das empresas que colocam essas automações para ele. 5 perguntas, né? 5 opções ali. E você sabe qual foi a primeira? Manda lá. Essa foi uma surpresa para nós. As empresas têm receio de ficar refém das integradoras ou fornecedoras da automação. É isso mesmo. Porque, assim, nesse caso, quando você fala, parou o robô, tenho que chamar uma assistência técnica, já começa a cobrar desde a hora que a pessoa iniciou o deslocamento para a indústria. Translado. Né? A gente está falando Estadia, aí ciência. um valor base, tá? R$ 400 a hora. Vamos dizer que a pessoa esteja em Campinas, só ele até chegar na região do Sorocaba vai ser uma horinha aí, né? Então o pessoal fica com muito receio. Não é de comprar automação em si, de manter ela funcionando, fazer a preventiva, a corretiva, Você né? De falou, né? acordo. Um curso de capacitação, né? A Artec, a Septon, né? Se disponibiliza esses cursos. Você estaria apto realmente a tanto configurar novas aplicações, fazer parametrizações novas,
com um tempo de curso relativamente pequeno, você estaria apto a estar operando um robô colaborativo. Sim. Operar, fazer a manutenção, né? Você realmente saber o que você está fazendo, né? Porque quando você adquire qualquer equipamento e você recebe uma caixa preta, é complicado. Porque uma coisa é você conhecer, saber daquela aplicação, as possibilidades, as limitações, os riscos envolvidos com o meu equipamento, né? Como eu aumentar a vida útil desse equipamento. E outra coisa é receber uma caixinha preta, daqui a pouco quebrou. Sim. Ou você muitas vezes fala assim, aí, foi realmente o uso indevido, você não saber. E realmente, com uma capacitação, você consegue ter possibilidade de mitigar um risco envolvido ao meu robô, melhorar a minha programação para que eu otimize melhor. Você tem uma ideia, né, Tô? Com robôs, a questão do centro de gravidade, isso é importantíssimo no meu programa. Eu tenho que considerar realmente, dentro da minha configuração, meu design da minha garra, aonde que o centro de gravidade vai estar nos diversos momentos de trabalho do meu robô. Então, se eu estou coletando uma peça, se eu estou manipulando essa peça, se eu estou entregando, se eu fiz um retrabalho nela, depois eu estou entregando, esse centro de gravidade tem que ser avaliado para me mensurar qual a melhor velocidade, qual o melhor modelo de deslocamento do meu robô, tudo isso tem que ser marcado. Esses cursos que tem aí ensina essa parte? Esses cursos de capacitação, né? Nós temos diversos cursos, né, Tô? E realmente se faz necessário um curso mais específico para essas necessidades de ferramenta, de cálculo de payload, de ROI, de cálculo de investimento, porque muitas das vezes a gente pensa assim, eu vou aprender a programar, mas vamos saber se realmente quanto tempo que eu vou demorar para ter o meu retorno financeiro da minha. Essa é uma grande questão, tá, pessoal? Hoje, conversando com o Luiz, ele falou que praticamente toda semana tem empresa ligando, perguntando se tem técnico, se tem mão de obra capacitada para dentro dos cursos. E não tem, tá? O pessoal focou muito nessa parte, vou fazer uma faculdade, vou começar a trabalhar. E aqueles que já tinham algum conhecimento técnico, não, isso aqui já está ultrapassado, eu vou fazer outro tipo de trabalho. E acaba abandonando esse conhecimento técnico de lado. E isso está comum, está acontecendo, e a indústria está querendo, e as pessoas estão ficando desempregadas e parece que não estão se encontrando. Eu acho que a automação, a robótica, pode ser uma solução para isso. Suprir o mercado desse profissional que está em falta e conseguir emprego com um salário digno, um salário justo, né, para essa formação. Fica aí, ó, uma dica para vocês aí. Faça uma pesquisa do aumento da robótica colaborativa na indústria, vocês vão ver. Ano a ano, nós temos um incremento alto da robótica colaborativa. Então, Ramon, muito obrigado realmente pela sua presença. Nós temos, os fãs da automação têm uma dívida com você, né, de gratidão. E a gente vai pedir para você vir aqui falar mais sobre a parte de cibersegurança, que eu sei que você fez na Cisco, treinamento, né, a parte das ferramentas colaborativas, câmeras. Também tem o pessoal da NR12 que está para vir. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar falando de uma coisa que eu gosto muito, né, da parte robótica, colaborativa principalmente, bastante tempo trabalhando. Gosto muito. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço os fãs da automação. Dê o like aí, gente. Ajude o canal aí a crescer. Cada vez mais, né, trazer os jovens para esse mundo, né, para realmente aprender esse ofício da automação. Né? O pessoal, mas é concorrente para vocês, viu? Tem espaço para todo mundo, né? Nesse caso, o pessoal conseguir realmente se encontrar, assim como nossos aprendizes, que nós já falamos, se encontraram e muitos outros, né? E fortalecer o Brasil nessa parte de automação. Sim, gente, estamos todos juntos aí.
Vamos se encontrar aí, porque a indústria, apesar de um espaço grande, Com com certeza. certeza a gente vai se encontrar. Muito obrigado, Um pessoal. abraço, gente.